E hoje eu gostaria de falar sobre uma história de amor. Talvez uma das histórias mais lindas, uma das histórias mais maravilhosas que existe na Bíblia, porque na verdade essa história de amor praticamente ela é uma história que começa lá em Gênesis e acaba lá em Apocalipse. Só que nós não vamos de Gênesis a Apocalipse hoje, tá? Apesar de que o Horácio disse que é 2 horas de pregação, né? Uma coisa assim, mais ou menos isso. Não, tranquilo. Então, antes de 2 horas eu acabo aqui Gênesis e Apocalipse com vocês. Brincadeira, você que já está levantando e indo embora, é só meia hora mesmo, tá? Não desiste não. Persevera até o fim que você vai receber a bênção do Senhor também. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a vida de uma pessoa que muitas vezes nos passa desapercebido. Não sei se alguma vez você já ouviu falar desse personagem bíblico, que é um tal de Oséias. Tá? Oséias, ele é um profeta do Antigo Testamento, e aí eu já vou fazendo aquele sinalzinho, isso, vai, estamos bem aí, vai, mais um. Ele é um profeta que nós não sabemos de onde que ele é, nós não temos praticamente nenhum dado sobre ele, biográfico, não sabemos nem o nome de pai, de mãe, nós não sabemos nada sobre ele. O que nós sabemos é que ele foi um profeta que basicamente, ao longo de muitos anos, ele recebe uma palavra para entregar especificamente para o Reino do Norte. Pode ser que ele era do Reino do Norte, pode ser que ele era do Reino do Sul, nós não sabemos. Mas ele está vivendo em Israel mais ou menos uns 750 anos antes de Cristo. Tá? 750 anos antes de Cristo. Para você ter uma ideia, Oséias está exatamente no meio do caminho entre Moisés e Jesus. Tá? Moisés viveu uns 1.500 anos antes de Cristo, né? Cristo viveu na época de Cristo mesmo. Tá? Então, metade disso aí, para quem não é bom de matemática, eu já vou dando metade de 1.500, aproximadamente 750, é a época de Oséias. Agora, esse Oséias aí, você vai dar mais um pique aí, né? Ele era jovem quando ele recebe o seu chamado. E nós não sabemos exatamente qual é a idade, mas naquela época, para você casar e para você ter um ministério, para você fazer alguma coisa pública, a partir de uns 20 anos já era uma idade razoável. Se passasse dos 30 ia ser complicado, tá? Então, nós acreditamos aí que Oséias deveria ter aí entre 20 e 30 anos, não muito mais do que isso e não muito menos do que isso. Então, um jovem, um rapaz, um já pós-adolescente em Israel, e ele vai receber o chamado dele. E o interessante é que o chamado dele se dá também com um outro chamado muito importante, que é o chamado para casar. Tá? Eu não sei quantos de vocês aí já receberam esse chamado, quantos que estão exercendo o chamado, quantos que querem exercer esse chamado, quantos que estão aborrecidos com o seu chamado, né? Mas o fato é que Oséias começa o seu ministério e com o chamado de Deus, e o chamado dele é para casar. Não ouvi um amém, não ouvi um glória a Deus. Aleluia. O povo dormiu, o povo do... Receba, né? Receba essa bênção aí, se você, né, está aí solteiro, está sem chamado de Deus, né? Talvez isso é para você. Mas vamos continuar, vamos lá. É um período de muita turbulência, não na vida do Oséias, por enquanto, mas é um período de muita turbulência em Israel. Tá? O povo de Israel, eles estavam passando por dificuldades, não questão financeira, mas pelo contrário, financeiramente eles estavam bem, mas o problema deles era na parte espiritual. Muitos em Israel haviam se dobrado aos Balaíns, ou seja, a Baal, aos deuses cananeus. Muitos estavam seguindo outras religiões, outros deuses, deuses egípcios, deuses cananeus, deuses mesopotâmicos, tudo que era Deus lá, eles estavam adorando. Ou seja, eles haviam começado a abandonar a Deus naquela sua caminhada. E Deus, olhando para essa situação toda, chama Oséias. E diz: Oséias, eis que te digo, você vai casar. E o chamamento dele começou assim, o chamado dele começa nos anos do rei Urias e se estende até o rei Ezequias. Então nós estamos falando aí aproximadamente, né, nós não temos as datas exatas, mas um ministério de aproximadamente 25 anos. 25 anos
que a palavra de Deus veio a Oséias, do capítulo 1 ao capítulo 14, e a tarefa de casa de você essa semana é ler todo o livro de Oséias. Você vai entender melhor do que nós vamos falar aqui, porque em 2 horas de pregação não dá para falar tudo sobre Oséias. Imagina nos 20 minutos que me restam. Então, havia essa confusão, a gente já falou sobre isso. Pode tocar. E Oséias é chamado para casar, e ele vai e se casa com uma mulher chamada Gomer. Nós temos pouca ou praticamente nenhuma informação sobre Gomer. O que nós podemos saber sobre a vida dessa jovem israelita é de que, infelizmente, ela não era uma pessoa que seguia Deus. Ela não era uma pessoa que seguia Deus, e uma rápida olhada na biografia dela já não a aprova para muita coisa. No capítulo 1 de Oséias, a partir do versículo 2, versículo 3, é onde nós vamos estar começando o texto, e veja como é que começa esse texto de Oséias, né? No versículo 1 diz que a palavra do Senhor veio a Oséias, tal, né? E aí diz assim, ó, no 2, quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, toma uma mulher adúltera e filhos de infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Agora, começando uma biografia dessa forma já deixa a pessoa um pouquinho mal na história. Na foto de casamento, eu acho que a situação era meio complicada. Oséias sendo um profeta de Deus, sendo chamado, e aí Deus disse, vai lá e casa com uma pessoa, digamos assim, de uma história não tão condizente com os princípios que você vai defender daqui para frente. Eu fico imaginando como é que deve ter sido na cabeça do Oséias dizer como é que é. É assim que o senhor vai começar o meu chamado? O senhor está me chamando aí para ser profeta, tal. Então aí, que benção, mas essa segunda parte talvez o senhor vai ter que repetir porque eu não entendi bem. O senhor está me dizendo que eu vou ter que casar com alguém que vai ser infiel a mim? E aí, Deus não dá muitas respostas, e eu acredito que quando Deus dá uma ordem, ela tem que ser cumprida, né? Não é questionável, não é para debate, não é para interrogatórios, não é para sentar e conversar sobre aquele assunto. Na verdade, Deus, ele deu essa ordem para Oséias, e Oséias vai ter que cumprir aquilo que é dito. Mas, como sempre, Deus não faz as coisas simplesmente por capricho. O nosso Deus não é um Deus dos deuses pagãos que fazem coisas por capricho, né? Ele faz sempre alguma coisa pensando em algo muito maior. Então Oséias vai lá e toma então essa mulher, e nós não sabemos exatamente, existe um debate, gente. Se eu colocar todas as posições do pró, do contra, quem falou o quê e tal, aí sim é 2 horas aqui só para discutir o que foi que cada um disse. Mas resumindo a história, alguns vão dizer que ela ainda não era uma adúltera quando casou, outros vão dizer que ela já tinha tendências e etc. Mas o fato é que essa mulher, ela vai ter filhos de Oséias, e ele vai colocar nome nos filhos conforme Deus mandou que ele colocasse. São 2 filhos que vão nascer. Mas eu quero pular toda essa parte, porque nós vamos agora entrar basicamente na próxima parte, isso, que é a questão religiosa israelita. Quando Deus chamou Oséias para esse ministério não tão bacana assim, ele estava querendo começar uma longa história, um longo tratamento com o reino do norte, o reino dos israelitas. Por que isso? Porque Deus estava olhando para Israel e vendo que Israel estava se prostituindo, Israel estava indo atrás de outros deuses, Israel estava queimando incenso, Israel estava fazendo as maiores abominações em todo o território, nos templos, nos montes, e Deus disse: agora nós vamos tratar isso de uma maneira um pouco mais severa, como um pai cuida do seu filho. E aí Deus chama Oséias para ser esse exemplo. E Deus diz assim para o povo de Israel: vocês estão vendo como Oséias casa com uma mulher, vamos assim dizer, de uma certa biografia não muito autorizada? Vocês estão vendo como que Oséias ele está numa situação onde ele está gerando filhos de um casamento muito complicado? Eu quero dizer para vocês, ó nação de Israel, vocês são como essa mulher.
eu fui fiel, eu cuidei, eu protegi vocês, eu dei tudo para vocês, eu amei vocês como nenhum outro amou, mas vocês fazem a mesma coisa do que ela. Vocês estão seguindo a outros deuses. Vocês estão me abandonando. E é interessante que Deus usa essa linguagem, essa figura de linguagem, para mostrar para as pessoas que não vale a pena você entrar num relacionamento quebrado. Não vale a pena você desviar. Não vale a pena você dar ouvidos aos deuses lá de fora. Não vale a pena você dar ouvidos aos sofismas, aos enganos que o mundo te oferece. Porque Deus é Deus e Ele quer que você continue sempre com Ele, sendo fiel. Vou dizer uma coisa para vocês. Na verdade, Gomer, éramos eu e você antes de Cristo. Nós éramos Gomer. Deus era Oséias. Deus pegou aquela mulher, mesmo sabendo que ela tinha problemas, e trouxe para dentro do seu lar e disse: eu vou cuidar de você, eu vou te proteger, eu vou te tirar daquela vida, você não vai mais fazer isso. Só que, infelizmente, muitas das vezes o que acontece, como você bem sabe na sua vida espiritual, ao longo dessa carreira que você teve, nem sempre você foi fiel. Ou nós poderíamos dizer como Jesus: quem não tiver pecado ou quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E essa é a mensagem que Deus está dando para o povo. A mensagem de Oséias, ela é clara. A mensagem de Oséias, ela é verdadeira. Todos nós, em algum momento, no passado, já estivemos longe do Senhor. Em algum momento, no passado, nós fizemos escolhas erradas. Em algum momento, eu escolhi alguma coisa para eu fazer diferente da vontade de Deus. E não precisamos ir muito longe, talvez alguma coisa que você precisava fazer ontem, talvez o que você precisou fazer essa semana ou o mês passado e você falhou. Pergunto, será que há alguém aqui capaz de atirar a primeira pedra? Infelizmente, nós somos pessoas que pecamos. Nós somos pessoas como Gomer. Nós somos pessoas que somos infiéis a Deus, talvez nas mínimas coisas ou nas grandes coisas, não importa. Quando Deus chama Oséias para essa tarefa difícil, Ele não estava querendo sacanear com o coitado do Oséias. Ele estava tentando dizer algo muito importante que vale desde o Éden e que valerá até o último momento antes de Cristo voltar, quando Ele irá julgar. Nós temos que ser fiel. Nós temos que permanecer junto com Ele. Se nós pecarmos, nós temos que nos arrepender e nos dobrar diante de Deus, porque nós sabemos que temos esse advogado diante de Deus que pode estar rogando por nós. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele faz essa tarefa e que Cristo, ele, diante do Pai, transforma essas orações em pedidos de perdão, porque nós somos indignos. Então, tocando para frente, havia uma mistura popular das crenças, como está escrito aí. Se vocês lerem todo o livro de Oséias, vocês irão perceber exatamente isso. Superstições, crendices, práticas de família. O capítulo 2 está recheado dessas coisas que vocês estão vendo aí no slide. O povo não queria mais saber de Deus. O povo estava muito mais voltado para a balada lá do mundo, para a balada gospel, sei lá como é que você queira colocar aí, mas eles não estavam interessados em Deus. Muitas vezes nós podemos estar vivendo uma vida religiosa também, uma vida de igreja, mas afastados de Deus. Porque se vocês lerem o texto aqui, diz, Deus fala a respeito das festas que eles faziam no templo, das festividades que eles faziam, mas mesmo assim eles estavam afastados. Estar em igreja, meu querido irmão, não significa que estamos bem com Deus, porque o que vale não é o que nós fazemos aqui fisicamente, mas é o que está aqui no nosso coração, que irá radiar para fora. Mas se nós fazemos coisas para a aparência, para os outros verem, mas os nossos corações estão afastados de Deus, isso não tem valor diante dele. Então, existe muita coisa que nós podemos fazer, inclusive como gospels, como evangélicos, que pode estar desagradando a Deus. A minha pergunta é, o que o Espírito Santo está falando com você nessa noite, que possa ser que ele esteja dizendo isso, está me desagradando, eu quero que você mude. Então, o segundo ponto é a confusão. Baal e o Senhor Deus. Diferenças sutis, os sofismas, os enganos, aquela coisa que aparentemente é legal, mas que não é. E o que o povo de Israel está fazendo é trocando.
E era muito comum, inclusive, isso vai ser uma das causas da reclamação de Deus, é que o pessoal no domingo de manhã estava lá, no caso deles era no sábado, né? Mas estava lá no templo, na segunda-feira caía na gandaia, na sexta-feira já estava indo para aquela balada, e aí no sábado voltava, se arrependia, e estava nessa coisa, tentando achar que existe duas vidas diante de Deus. A nossa secular e a nossa, vamos assim dizer, eclesiástica. Mas não existe duas vidas, existe uma única vida que é uma vida de santidade diante de Deus. E ele está dizendo para o seu povo, volte, não se entregue, não dê ouvidos, o engano está aí, é bonito, parece que vale a pena, mas isso daí é engano. Continuando, interesse próprios. É interessante, você lê o resto do capítulo, não é só uma prostituição física ou espiritual. O pessoal, cada um procurava o seu próprio benefício. Não importa o que o outro está passando, a minha justiça social não passa por esse âmbito aqui, entre nós. A justiça que eles praticavam era uma justiça própria, para mim mesmo. E é interessante que quando Deus ele fala de justiça no Antigo Testamento, ele não fala de uma justiça individual, mas de uma justiça coletiva. Se vocês lerem todo o Antigo Testamento, vocês vão perceber que Deus sempre ele pede para o povo uma justiça que seja para todos, não para um ou para outro. E como nós vimos hoje de manhã, né, a questão de que Deus não quer que ninguém seja favorecido, nem o rico e nem o pobre. No sentido de que nós vamos dar um jeito para um ou para outro. Nós temos que ser justos com todas as pessoas. E é interessante que é o justo que viverá pela fé, que depois Paulo vai dizer ali na frente no Novo Testamento. Próxima, a religiosidade. É uma traição espiritual e consciente daquelas pessoas que estavam liderando o povo. E você vê isso a partir do capítulo 4 de Oséias e a abundância desse texto. Próximo. Isso daqui é uma coisa interessante que permeia todo o livro. Preste bem atenção. Conhecer o certo, mas amar o errado. É essa a mensagem de Deus para o povo. Não adianta nós conhecermos o que é certo, mas mesmo assim queremos o que é errado. Porque isso não nos dá nenhum benefício diante de Deus. Oséias está dizendo para o seu povo, é hora de se voltar. E aí é o que nós falamos um pouco, né? A ideia do ritualismo descompromissado do capítulo 6 de Oséias, ou seja, a liturgia. O estar aqui, o levantar a mão, o cantar, o dançar. E eu não estou dizendo para vocês que isso é errado, não. A alegria está com aqueles que seguem ao Senhor. Normal. Mas fazer isso pelo fazer, há um grande problema quando você faz coisas simplesmente pelo fazer, e isso é bem descrito, segundo eu entendo lá em Atos capítulo 5, quando o pessoal estava vendendo as suas propriedades e aí um casal lá quis fazer a mesma coisa só para aparecer e acabou dando ruim para eles. Então, fazer por fazer, para aparecer ou por qualquer outro motivo que não seja Deus, isso é um problema muito grande. Próximo. E aí, meus irmãos, nós vamos para o capítulo 14 de Oséias. Para que vocês entendam o capítulo 14 de Oséias, eu precisei fazer essa longa introdução. O capítulo 14 de Oséias é um dos textos mais lindos e maravilhosos, talvez, que existe no Antigo Testamento. Ao ponto de você agora, entendendo esse contexto, você vai começar, talvez, a olhar com outros olhos Oséias. Antes de entrar no capítulo 14 de Oséias, desculpa, eu fiz um pequeno erro aqui. No capítulo 3, só vou fazer a menção, pode continuar no capítulo 14, mas no capítulo 3, a biografia de Oséias com Gomer, ela retorna. Então, no capítulo 3, Gomer havia abandonado Oséias por algum motivo, vocês imaginam qual, né? E ela havia sido repudiada. Os dois estão separados. E nós não sabemos exatamente a quem agora Gomer pertence, nós não sabemos se ela pertence a algum outro homem ou se ela pertence a alguma outra entidade, enfim, ela está pertencendo a uma outra pessoa. E Deus diz para ele que ele deveria se levantar e ir até o lugar onde que ela estava e pagar um resgate pela sua esposa.
O interessante é quando você pega aquele valor, mais ou menos, você faz o cálculo, praticamente é o mesmo valor pelo qual Jesus foi traído, mas isso é um outro papo. O interessante é notar que quando Oséias chega lá, ele paga novamente o dote para ter de volta aquela que era sua mulher. E Deus diz para ele: ame a sua mulher. Ame a sua mulher. E ele resgata aquela mulher e traz de volta, e Deus disse: cuida dela, proteja ela, não importa o que ela fez no passado, perdoa, receba essa mulher de volta nos teus braços e restaura a tua família. E é nesse contexto que nós chegamos no capítulo 14, agora sim, de Oséias. O apelo final de Deus começa aí. Eu vou estar lendo aqui, mas vocês podem estar lendo aí. Não, eu vou ler aqui mesmo, que fica mais fácil, que está todo mundo talvez chegando na mesma leitura. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Os mais antigos, bem mais antigos, vão lembrar de uma música que era isso aí. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Eu ouvi o cantarolar aqui de alguém aqui na frente, né, que sentiu o toque, que está na primeira fileira, bem aqui no canto, que eu conheço há muito tempo, que fala russo e etc. Não estou citando nomes, mas essa pessoa começou a cantarolar e é exatamente essa música. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Se antes eu fazia rituais, se antes eu fazia coisas aqui, agora eu vou fazer algo mais profundo, algo que venha do meu coração. Não mais diremos a obra de nossas mãos, tu és o nosso Deus. Volta, curarei a tua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Quem é sábio e que entenda essas coisas? Quem é prudente que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. E a palavra de Oséias, no final das contas, é a palavra de Deus para todos nós sempre. Volta. Não importa aquilo que você fez, não importa aquilo que você disse, não importa o que você fez no passado. Mas a palavra de Deus sempre é volta. E sabe de uma coisa, eu acho interessante quando nós olhamos para esse contexto, quando nós entendemos que Deus é como Oséias, que nos recebe de volta, apesar de todas as nossas transgressões. Se você parar para entender e para perceber, meus irmãos, de alguma forma, uma espécie de parábola aqui, eu poderia dizer que Deus está olhando para Israel, mas também olhando para Adão e Eva e dizendo: volta, porque pelos teus pecados estás caído, mas volta. Um dia eu vou pagar esse preço, um dia eu vou pagar o resgate, para que você seja adquirido novamente, apesar de todas as tuas imundícies. Eu te trarei de volta. Eu pagarei o resgate, porque eu te amo. Esse resgate, obviamente, é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi crucificado para que eu e você pudéssemos estar voltando para Ele. A grande mensagem de Oséias vai desde o Éden até a Nova Jerusalém, onde nós estaríamos de volta com Ele. Ele não mais dirá volte, ele dirá bem-vindos. Vocês são o meu povo. E os últimos versículos do texto de Oséias são maravilhosos, porque eles vão dizer algo profundo para cada um de nós. Pode tocar? Mais um. O que nós fazemos? Qual é a nossa necessidade? Qual é o que nós precisamos realizar? Nós precisamos voltar para Deus. E você vai dizer: mas pastor, eu não tenho pecado. Bom, aí já exagerou um pouquinho, mas, né?
Não, eu não peco mais. Eu sou tão santo que eu não peco mais. Cuidado, aquele que diz que não peca, acabou de pecar porque mentiu de novo, né? Então, cuidado. Todos nós precisamos desse momento de arrependimento, de olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Mesmo que você esteja bem, que você esteja de pé, cuidado para que não caia. E nesse final de semana nós falamos sobre sofismas, enganos, sobre aqueles buzunzuns que vêm no seu ouvido, seja na escola, seja na universidade, seja no trabalho, seja na roda de amigos, seja em casa com os parentes, e aquela coisinha vindo suavemente aos seus ouvidos e você começa a dizer: quer saber de uma coisa? Acho que por que não? E meu irmão, toda essa confusão que nós estamos hoje vivendo começou lá no Éden com o por que não. Tudo sempre começa com o por que não. E Deus diz: volta. Deus exige de nós um arrependimento. Deus exige de nós um converter-se ao Senhor e pedir perdão. E veja bem que são exatamente essas palavras que ele diz. Não adianta apenas se arrepender, porque arrependimento sem pedir perdão parece que é mais uma... Como é que se diz ainda? É mais um remorso. Obrigado, essa é a palavra que eu estava querendo mesmo. É mais um remorso do que qualquer outra coisa, porque daqui a pouco você está lá e já não vai voltar novamente e etc. Então existe o nosso fazer, o que eu preciso, as minhas atitudes. Em contrapartida, Deus, Ele dá algumas garantias. E as garantias de Deus são maravilhosas. Ele diz que Ele curará a infidelidade. Ele curará o pecado, Ele curará o seu desvio, Ele curará tudo aquilo que está dentro do seu coração, as feridas que você carregou durante toda a sua vida e talvez você ainda carregue. Deus curará tudo isso. Deus também, Ele nos ouvirá e cuidará de nós. Ele te ouvirá, Ele cuidará de ti. Veja essa relação pessoal, não é simplesmente, vem para cá e vamos ser mais um aqui, e estamos aí. Não, Ele diz: eu cuidarei de você, eu curarei as suas feridas. Algo pessoal, algo próximo. Quero dizer para vocês novamente que é exatamente o que Cristo fez. Quando Ele nos aproxima do Pai, o Pai está olhando para nós, Ele está dizendo: eu curarei, eu livrarei, eu santificarei. Isso vem de Deus. Outro ponto. Serei para eles como o orvalho. Vou contar uma coisa para vocês que é interessante. Para quem não sabe, há muitos anos, quase que na eternidade passada, nós moramos em Brasília, aqui no Distrito Federal. Praticamente, rapaz, isso aqui era a época em que Moisés, ele abriu o Mar Vermelho, mais ou menos por aí, um pouquinho depois. Um pouquinho, né? Mas nessa época, eu me lembro que em 1900 e dinossauros, quando isso aconteceu, nós viemos do sul para cá, né, de mudança para estar pastoreando aqui numa igreja, aqui no Gama, e depois nós nos mudamos para Taguatinga, ficamos 5 anos aqui. Nossa filha mais velha nasceu aqui em Brasília. Mas nesse período, primeiro ano que nós tivemos aquela seca do Distrito Federal. Rapaz, vocês não sabem o que foi difícil aquilo. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês. Aquela sequidão que você sabe muito bem como é que é. Poeira para tudo que é lado, aquela bênção, sabe? Aquele redemoinho, tudo que você sabe. E eu me lembro que, acho que era no fim, se não me engano, outubro, alguma coisa, que já estava seco até a alma já, até espiritualmente seco quase, né? Eu me lembro que eu estava dentro da nossa casa lá e de repente, meu irmão, eu ouvi trombetas do céu e sons celestiais, quando eu ouvi as primeiras gotas batendo no telhado. Que bênção. Eu corri, literalmente eu corri, até a grade que tinha ali na varanda. Eu coloquei a mão para fora da grade, sentindo aquelas gotas de bênçãos. Não precisa cantar. Gotas de bênçãos, né, caindo do céu.
E aí eu entendi muita coisa em relação ao que seria um orvalho para Israel no deserto. Você sabe o que é o orvalho? É vida. E Deus disse, eu serei como o orvalho, eu trarei vida novamente para vocês. Deus ainda promete que eles florescerão como o lírio. E o lírio vai florescer justamente quando começam as chuvas. No caso de Israel, é uma temporada específica, né? Final de, mais ou menos como aqui, final de novembro, no meio de novembro, até mais ou menos metade de fevereiro, lá é a época das chuvas. Depois a mesma coisa que aqui começa a seca. Mas é nessa época que os campos, eles ficam verdes, onde você via um deserto antes, só pedras, os campos ficam verdes e você começa a ver flores pelos campos, pelos morros. E Deus disse, eu vou transformar a imagem de vocês, que é pedra e sequidão, não somente em um lugar verde, mas haverá lírios por ali. Próximo. Esse é um lírio do deserto. Quando você olha o deserto, aquela coisa morta, e de repente vê a chuva e você vê nascer o verde, e você vê uma flor bela como essa. Deus disse, eu vou fazer vocês se tornarem como um lírio que floresce. Voltando para o contexto desse nosso querido Oséias. Quando ele restaura todas as coisas na vida, no casamento dele, na família dele, Deus disse, eu vou trazer chuva sobre você. Eu vou trazer o lírio, novamente, o perfume de um lírio. Eu vou trazer a beleza para tudo aquilo que era deserto, para tudo aquilo que era estragado. Eu vou trazer a bênção sobre a tua família, porque você voltou para mim. Talvez essa mensagem tenha sido um pouco pesada para alguns, mas eu quero terminar ela com uma palavra realmente de esperança. De dizer que não importa os caminhos que você passou, não importa aquilo que você fez no passado, não importa a dificuldade que você tenha passado até agora. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O que Deus tem reservado para vocês é um campo verde. O que Deus tem reservado para você é um campo de lírios. É algo belo. É algo maravilhoso. Mas que para isso você precisa dizer, Senhor, eu estou aqui, voltando para ti. Como o filho pródigo, um dia resolveu voltar para a casa do Pai, para os braços do Pai e para a comunhão. Vamos orar.